Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Comunicadores Extraordinários do Básico ao Avançado. Aqui eu compartilho estratégias e saberes para você se tornar um comunicador de alta performance. E também te ensino as mais modernas ferramentas para você se tornar um comunicador extraordinário na área da comunicação em pouco espaço de tempo, mesmo que você seja um iniciante no assunto. E se esse é o seu primeiro contato aqui, eu sou a Lucimari, sou empresária e também sou educadora e há mais de 28 anos me dedico a ajudar as pessoas a se tornarem comunicadores de alta performance reconhecido em suas profissões. Quero aproveitar e te fazer um pedido bem especial. Se você ainda não está inscrito no canal, clique para se inscrever e ative as notificações para você sempre ser avisado dos conteúdos atualizados no canal. E o tema de hoje é a nova forma de transmitir conhecimento e compartilhar aprendizado. Para você transmitir conhecimento e compartilhar aprendizados, nós temos várias formas de avaliar se esse conhecimento ele foi aprendido e realmente compartilhado e que os seus aprendizes, os seus ouvintes, os seus mentorados, quem esteja recebendo aí o teu conhecimento, nós fazemos algum tipo de avaliação, testes para a gente saber se eles realmente estão aptos para estar utilizando e passando para frente também o conhecimento que você está compartilhando com eles. Atualmente a gente tem vários tipos de formas de se verificar se esse aprendizado aconteceu. Na educação tradicional a gente tem aquelas avaliações objetivas, as subjetivas, elas podem ser formais ou não formais, e pode ser por apresentações em grupos, mas o que eu mais gosto são as formas desenvolvidas por meio de projetos. Então, a gente pode utilizar papel e caneta, mas quando a gente faz as nossas atividades de transmitir o conhecimento, de compartilhar o aprendizado por meio de projetos, algum tema que faça sentido para os seus aprendizes, para os seus estudantes, pode ser até para os seus filhos e para os seus ouvintes, independente de quem esteja recebendo aí o conhecimento que você está transmitindo, o mais importante é que o projeto faça sentido para quem está recebendo essa comunicação, esse conhecimento. E para isso, os projetos eles devem acontecer em parceria com quem está recebendo e compartilhando o conhecimento com você, porque precisa fazer sentido. Então, normalmente, a gente já vai com um monte de coisas prontas, a gente já vai com provas, avaliações, já com aquelas questões todas prontas para tentar verificar o conhecimento que foi aprendido ou compartilhado. Porém, se a gente vê hoje, atualmente, muitas das coisas que a gente vê nessas avaliações, naturalmente a gente encontra quando a gente está fazendo uma pesquisa na internet. Então eu entendo que para fazer sentido para o seu aprendiz, para o seu estudante, para os seus mentorados, para as pessoas que você está treinando, para fazer sentido, o tema ele precisa estar adequado, apropriado para aquele público, para o público-alvo que você está compartilhando e transmitindo esse conhecimento. Quando você entende do público-alvo, e aí a gente faz pesquisa mesmo, a gente verifica a idade, a gente verifica os gêneros, quanto é feminino, masculino, enfim, de qual região que eles estão vindo, se eles já têm uma faculdade ou não, o que eles buscam, o que eles gostam. Então tudo isso faz diferença quando você está escolhendo um tema para fazer um projeto. E quando você faz um projeto e não precisa ficar decorando nada, não precisa ficar fazendo perguntas que você precisa, sabe, que tem na internet facilmente. Essas coisas que já tem na internet facilmente, eu digo que elas estão lá e a gente tem que saber usar. Os projetos hoje em dia a gente usa para resolver problemas complexos que a sociedade está em busca dessa solução.
e isso envolve tomada de decisão. Você trabalha soft skills dentro do projeto, porque é o que hoje, tanto o mercado como um todo, como as pessoas estão buscando esses soft skills em si mesmas. E aí a gente trabalha a liderança, a gente trabalha o trabalho em equipe, a gente trabalha conteúdos que a gente quer realmente trabalhar ali dentro, a gente trabalha a inteligência emocional, a gente trabalha a colaboração, o compartilhar, o saber esperar. Então, todas essas questões, elas são utilizadas e são necessárias hoje quando você está trabalhando com uma forma de tentar transmitir e saber, entender que esse conhecimento realmente foi aprendido pelo seu público-alvo. Então, veja, o projeto precisa ter um tema que faça sentido. E o que a gente vai trabalhar? Todo o conteúdo que a gente quer trabalhar, técnico, a gente até chama de tech skills, mas a gente também vai trabalhar os soft skills, porque isso hoje, né, os soft skills, eles estão sendo bastante considerados atualmente. A gente até diz que as empresas, muitas delas, e aí eu vou até falar, principalmente as empresas de tecnologia, elas contratam muito pelos tech skills, mas elas demitem pelos soft skills. Então, quanto mais você trabalhar tanto os tech skills como os soft skills nos seus projetos, melhor vai ser o resultado do aprendizado do seu público-alvo. Nós sabemos que o tempo todo nós estamos sendo avaliados. Existem várias formas de a gente ser avaliado. Nós somos avaliados quando nós somos filhos e avaliados no sentido de ser bem educado, de falar adequadamente. Então, quando nós somos filhos, nós somos avaliados pela forma como nós nos comportamos, a nossa educação, a forma que a gente fala. Nossos pais até falam, olha, não vai ser mal criado na casa de fulano, né? Nós somos avaliados quando nós somos pais, nossos filhos nos avaliam como pais, a dificuldade deles entenderem que nós estamos fazendo tudo para o bem deles, mas eles têm ali um receio, às vezes um medo, e mesmo que a gente tenha feito várias tentativas aí de mostrar que somos abertos a ouvir, a conversa, eles estão o tempo todo nos avaliando como pais. Nós estamos o tempo todo avaliando nossos colegas, o jeito que eles se comportam, o jeito que eles falam, às vezes as pessoas na rua, às vezes a forma como as pessoas estão dirigindo. Então, tudo são formas de avaliação. E tudo para a gente, ou para a empresa, ou para os nossos negócios, ou para os seus eventos, para suas aulas, para suas palestras, o tempo todo a gente está sendo avaliado. E essa avaliação, ela pode ser formal ou informal. Essas que eu estou falando para vocês são avaliações informais. As pessoas chegam e falam, nossa, que bacana a sua palestra, ou nossa, a sua palestra deu sono hoje, né? E isso é importante, é uma avaliação que acontece de forma informal, mas que é importante os resultados, os feedbacks de forma crítica. Agora, tem aquelas avaliações que você pode fazer de forma escrita ou de forma que você observa. E essas avaliações que você observa, elas também são ricas, porque elas trazem um conhecimento da outra pessoa que ela busca melhorar, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento humano, de percepções que as pessoas têm em relação umas às outras. Então, quando a gente está falando de avaliação, é importante a gente entender que a avaliação não é aquelas provas que a gente faz de escritas que valem nota para a gente passar de ano. Tem aquelas avaliações tipo a OAB, que é para validar que você pode exercer, né, a função de advogado. Tem também aquelas avaliações de concurso que você tem que decorar, entender um monte de coisa para passar e poder exercer determinada função aí nos cargos públicos. E tem também as avaliações que vêm por meio dos projetos que eu gosto. Quando a gente trabalha com os projetos, a gente está trabalhando pensamento crítico, raciocínio lógico,
criatividade, inteligência emocional, liderança e vários outros skills que são importantes aí para a própria pessoa. Hoje, se a gente for observar, é um desafio ser pai e mãe, é um desafio ser filho, é um desafio ser palestrante, é um desafio ser educador, é um desafio ser mentor. Tudo tem seus desafios e o papel do desafio, ele tá tanto para quem está transmitindo o conhecimento, quanto para quem está aprendendo o conhecimento. Por quê? Porque tem tanta coisa hoje na internet, que para quem está aprendendo, ele precisa qualificar o que ele quer aprender. Não basta você ir lá na primeira página da internet e achar ali todas as aulas que quer, pegar o primeiro link e estudar, porque não necessariamente são os de melhor qualidade. Então tem esse desafio. E também tem a parte onde nós que estamos ali transmitindo conhecimento, nós temos o desafio de, por exemplo, aprender a ensinar por meio do online, por meio do virtual ou digital. Também é um desafio. Porque no presencial tem aquela energia, tem aquela participação, e quando é no online, a gente não tem uma conversa, um canal de ida e volta, a não ser que seja uma live, que dá para ter um canal de ida e volta, mas ainda bem menor, porque aí a gente tem que estar lendo os chats ali para poder conversar. Mas você lê e aí você fala, né? Basicamente só a gente é quem fica falando. Então são formas de avaliar, e aí depende né, da situação, depende do movimento, depende da ação, depende do que você está fazendo para avaliar. Então é importante saber que avaliar o que você está compartilhando e transmitindo o seu conhecimento tem várias formas, e o importante é avalie e encontre formas de determinar que o que você está transmitindo e compartilhando de conhecimento e aprendizado realmente está sendo efetivo, porque só assim você vai ter resultados extraordinários na sua comunicação de alta performance. Sabe quando que eu descobri todas essas formas aí de se avaliar? Olha só, quando eu me tornei professora há mais de 22 anos atrás, eu era uma professora bastante exigente, bastante rígida. Eu queria que, assim, eu entendia que uma avaliação, os estudantes eles tinham que tirar a nota, a média, e que se não tirasse a média por 1/10, eu reprovei vários estudantes. E hoje eu vejo o quanto a forma como eu avaliava naquela época não estava avaliando de verdade, quantitativamente, qualitativamente. Eu estava apenas verificando uma nota que o aluno estava ali tirando numa avaliação escrita. E hoje eu vejo, depois de estudar tanto comportamento humano, desenvolvimento humano, a nossa mente, percebo que esse tipo de avaliação, dependendo das emoções que as pessoas estão naquele momento, ela não consegue colocar todo o conhecimento dela neste instrumento escrito, sobre pressão, sem poder consultar material. Quando eu me tornei coordenadora nas faculdades que eu lecionava, e passei a entender que, na verdade, eu não queria um TCC, por exemplo, que ficasse arquivado na biblioteca, porque quando eu era professora e orientava os TCCs, eu via quanta criatividade e quanta vontade que os estudantes tinham para poder entregar um trabalho bem elaborado, bem feito, e era muito gratificante ver os resultados. Porém, a gente fez tantos TCCs que ficavam engavetados na biblioteca, né? Eu lembro que teve um dos estudantes que fez um projeto muito parecido com o do Waze e nunca foi para frente. E hoje a gente se encontra e ele fala: nossa, professora, se naquela época a gente tivesse investido, hoje eu poderia ser o dono do Waze, né? E você vê como que as coisas funcionam. Então, tem muitas ideias que vêm dos TCCs,
e a gente não sabe como trabalhar e fazer esses TCCs virarem negócio. Então, o que eu fiz? Eu fui atrás de parcerias com startups para que as startups nos ensinassem como fazer negócio com os TCCs. E qual era a contrapartida? Eles iam lá, eles nos ajudaram a entender métodos ágeis, design thinking, para poder pegar todo o aprendizado do TCC e fazer virar negócio. Então, como eu não tinha ainda, eu não tinha a habilidade, eu não tinha todas as técnicas, não sabia executar com perfeição o design thinking e os métodos ágeis, então eles foram para as faculdades, as startups, e eles ajudaram os estudantes a desenvolverem todos os projetos de TCC por meio de métodos ágeis, por design thinking. A gente aprendeu o Business Model Canvas e os TCCs passaram a virar negócios. Com isso, os estudantes eles desenvolviam todas essas habilidades de negócio e eles eram absorvidos, contratados por essas startups que a gente fez a parceria. Porém, mais que isso, ali a gente entendeu que as startups elas estavam atrás de estudantes que tinham um perfil de liderança, de trabalho em equipe, de colaboração, que soubesse trabalhar com inteligência emocional. E aí eles observavam isso no trabalho que eles estavam desenvolvendo, nas apresentações, e isso foi levado em consideração quando eles foram contratados. Como é que eles trabalhavam? Como é que eles decidiam eles tomavam as decisões? Como é que eles colaboravam uns com os outros? Essas questões, que são os soft skills, eles eram considerados na hora da contratação. Os estudantes tinham ali todas as competências e habilidades técnicas, porém, quando eles trabalhavam esse projeto de TCC como negócio, eles também desenvolviam essas soft skills, e isso foi muito importante quando eles foram incorporados ali pelas startups. O que eu percebi é que quando a gente trabalha por meio de projetos que fazem sentido para os estudantes, que trazem ali um significado, uma motivação para que o negócio aconteça, porque faz sentido para eles, muitos dos projetos foram absorvidos pelas startups para serem desenvolvidas. Então, o resultado foi muito bacana. Esse foi o meu aprendizado como coordenadora das faculdades, dos cursos, para que eu entendesse que uma forma de você fazer avaliação escrita sob pressão, ela não serve de nada. Porque o que você precisa saber é pegar todo esse conhecimento que você aprende e saber aplicar efetivamente para tomada de decisão, para resolver algum problema. Um problema complexo. Era isso o que motivava os estudantes a fazer um TCC que virasse negócio e que pudesse ser utilizado de verdade no mercado, enfim, na sociedade, para resolver os problemas da sociedade de um modo geral. E foi assim que eu percebi que os estudantes realmente ficam motivados para esse tipo de aprendizado. Depois, quando eles mostram que aprenderam, e aí você não precisa fazer uma avaliação escrita, porque a motivação, o engajamento, sabe, aquela gana de querer aprender para realmente fazer um projeto que virasse negócio, trazia muita motivação. E tudo que você perguntava das técnicas que eram empregadas, eles sabiam responder. Toda semana eles tinham que fazer uma apresentação, tanto técnica como de negócio do projeto, a evolução do projeto, as fases que o projeto estava seguindo. E com isso foi possível verificar o quanto eles tinham aprendido. Eles aprendiam muito mais fazendo o TCC, aplicando todos os conhecimentos que eles tinham adquirido durante o período do curso todo, às vezes 3 anos, 4 anos, dependendo do curso, e eles realmente traziam aí um conhecimento que eles sabiam aplicar. Então, o que a gente fez nas faculdades ali que eu coordenava?
a gente transformou cada semestre em projetos. Então, cada semestre tem as disciplinas teóricas e tinha uma disciplina que gerava um projeto menor que interligava todas as disciplinas daquele semestre. E ao final, eles tinham que fazer a apresentação desse projeto. É bem desafiador, porque a universidade, ela exige uma avaliação escrita. Então, a gente fazia a avaliação escrita com um peso menor para que os resultados das avaliações práticas de projeto tivessem um peso maior. Até porque a gente entendeu naquela época que os alunos realmente aprendiam mais por meio de projetos. Os alunos, eles realmente entendiam e sabiam desenvolver isso. E aí, o que eu fiz? Conforme eu fui aprendendo tudo isso, eu fui levando isso para as palestras, eu fui levando isso para os eventos, eu fui levando isso para como eu trabalho a educação dos meus filhos aqui em casa. E é interessante como isso dá resultado. Parece que não, parece que é algo que... mas isso daí só funciona nas faculdades, na sala de aula, com os alunos. Não. Esse trabalho por meio de projetos que eu falo, que desenvolve aí todo um engajamento, a motivação, que trabalha o raciocínio lógico, o pensamento crítico, que trabalha aí a motivação, a liderança, a colaboração, que trabalha tudo isso junto, ele deve ser utilizado no nosso dia a dia. Tudo vira um projeto. Então, por exemplo, vamos fazer um projeto para aprender inglês, mas a gente vai aprender inglês cozinhando em casa. E aí a gente vai para o supermercado, a gente compra os ingredientes, todos os ingredientes a gente aprende o nome em inglês, a gente vai preparar o prato, né, a refeição, falando, né, escrevendo, falando o projeto em inglês, e a gente se serve em inglês, a gente faz tudo em inglês, e é um aprendizado, tanto para os meus filhos como para mim, porque eu não sei todas as palavras em inglês, mas a gente aprende, e a gente aprende junto, e aí eles percebem, nossa, eu consigo aprender junto com a minha mãe, né? Então, e aí cria uma motivação, porque eles percebem que eu aprendo e eles também, que eu ensino e eles também, e aí vira um projeto, a gente já pode até falar que é uma brincadeira ou é uma reunião em família, mas eu chamo isso de projeto, um projeto de aprendizado que faz sentido para as pessoas envolvidas, tanto para a gente que está aí compartilhando e transmitindo conhecimento, como para o nosso público-alvo que está recebendo esse conhecimento, nossos filhos, nossos pais, nossos estudantes, nossos ouvintes das palestras, o nosso público-alvo, os nossos aprendizes. Então é importante que você entenda aqui que projeto é tudo que a gente faz para compartilhar o conhecimento, mas que faça sentido para ambas as partes, para a gente que está compartilhando o conhecimento e para quem está, né, o nosso público-alvo que está recebendo todo esse conhecimento. Então eu sempre digo que agora é o momento, toda hora é o momento da gente pensar nos projetos. Toda vez, na verdade, que a gente está conversando com alguém, é um projeto, né? Se a gente está conversando com alguém sobre computador, por exemplo, estou conversando com alguém sobre programas de computador ou aplicativos de computador, de smartphone, é um aprendizado, estou trocando com as pessoas, vamos supor assim, as pessoas me perguntam assim, Lucy, como é que você treina seu raciocínio lógico? E aí eu falo assim, tem um aplicativo aqui que eu uso para treinar meu raciocínio lógico todos os dias. 15 minutos por dia eu treino meu raciocínio lógico por meio do aplicativo. E aí eu pergunto, e você? Qual é a forma como você desenvolve aí o seu raciocínio lógico? E aí a pessoa me conta como é que ela fez. E veja que isso é nós estamos compartilhando conhecimento. Aí eu abro o meu smartphone e mostro ali o aplicativo. E aí eu falo, olha, tá vendo? Esse aplicativo, ele desenvolve pensamento crítico, ele desenvolve memória, ele desenvolve criatividade, ele desenvolve
a linguagem, né? A língua portuguesa, ele desenvolve a matemática. Então tem várias questões aqui que ele desenvolve, e aí ele dá estrelinhas e uma quantidade de pontos que você já desenvolveu conforme você vai treinando ali o seu raciocínio lógico. E aí a pessoa vai lá e também me explica como que é que ela treina, como que é os exercícios de raciocínio lógico que ela utiliza. E aí nós estamos compartilhando. E se fizer sentido para mim o jogo ou o jeito que ele aprende o raciocínio lógico, eu incorporo para mim. E se para aquela pessoa faz sentido a forma como que eu estou aprendendo, então ela incorpora, nós estamos compartilhando. E veja que ambos estão conversando com algo que faz sentido para ambos. Os dois fazem, né, tanto eu como a outra pessoa, fazem atividades de raciocínio lógico diariamente. Então essa conversa faz sentido. Sempre que faz sentido, tem uma forma de você aplicar por meio de projetos. E aí sempre tem aprendizado. Ali nessa conversa eu aprendi que tem outras formas de você trabalhar o meu raciocínio lógico. E ela também aprendeu a mesma coisa. Então, o tempo todo é hora da gente aplicar esses projetos que fazem sentido. E se você percebe que você está falando de alguma coisa que talvez não faça sentido para o teu ouvinte, para o teu público-alvo, para o seu aprendiz, basta você perguntar. Eu falo assim, eu tenho aqui instalado um aplicativo de raciocínio lógico. Aí a outra pessoa fala, mas eu não faço nada disso. Aí você pergunta, e o que você faz? Veja que você está perguntando, entre aspas, o que faz sentido para você, né? Quais são os aplicativos que você usa diariamente, que está instalado no seu smartphone? Talvez um daqueles assuntos faça sentido para você. E aí quando faz sentido para você, aí tem um projeto aí acontecendo de aprendizado, de avaliação do aprendizado. Então tudo isso é muito importante. Até porque a pessoa pode instalar um aplicativo que eu estou usando e dar um feedback de, poxa, que legal isso, ou nossa, não sei por que você gosta disso. E aí quando a pessoa fala, poxa, que legal, aí você revê, né, que é realmente legal ou não. E se a pessoa fala assim, nossa, porque você usa isso, você também vai rever se isso realmente é legal ou não, se você está ganhando ou perdendo tempo. E tudo bem, o importante é que você sempre esteja fazendo o que te faça sentido. O importante é que você esteja compartilhando também o conhecimento para a outra pessoa de forma que faça sentido para ela. Isso é trabalhar com o projeto. É o que faz sentido para ambas as pessoas e que tenha ali um compartilhamento, uma transmissão de conhecimento. Então, tudo isso é importante quando você está trabalhando com projetos, e os projetos acontecem o tempo todo na nossa vida. Sempre que tem aprendizado, dá para colocar uma forma do projeto para você avaliar você, a outra pessoa, do conhecimento que vocês estão conversando. Essa forma de você transmitir o conhecimento, de você saber se realmente aconteceu o aprendizado efetivamente, ela é bem subjetiva, porque não vai ter nenhum papel com nota, nada que é escrito ou né, que gere aí algum tipo de pontuação. Ele simplesmente acontece naturalmente. A gente não fica, por exemplo, avaliando nossos filhos e dando pontos para saber se ele resolveu determinada atividade ou não, se ele conseguiu fazer do jeito que você queria ou não. Mas você sabe que ele aprendeu. Você vê ele andando pela primeira vez. Do jeito que ele andou, ou ele tombou ou não, ou ele caiu ou não, ou ele já saiu andando, tudo bem. Ele aprendeu e ele está aprendendo a andar, e você não fica dando ponto. Aí ele deu um passo torto, 7 para andar. Ele deu 2 passos, 7,5 para andar. Aí ele andou já rápido, 10 para andar. Ou ele tentou e caiu a 5 para andar. A gente não fica dando notas para o aprendizado
de cada coisa que nossos filhos fazem. Então é assim que também acontece o aprendizado com todas as outras pessoas, os nossos aprendizes, os nossos estudantes, o nosso público-alvo. Se você consegue avaliar que teu filho, tua mãe, qualquer pessoa perto de você aprende e não precisa ser avaliado, então por que a gente fica avaliando formalmente, com instrumentos físicos escritos, as pessoas? Perceba que o nosso dia a dia é uma grande prova de que a gente realmente aprende muita coisa todos os dias. Quando a gente é criança, então, quando a gente até diz que a gente é uma esponjinha, porque a gente aprende tudo que a gente está vendo. É um desafio tão grande falar, ou se comunicar para uma criança, porque a gente aprende por imitação, é muito difícil. Como é que você aprende a ouvir, né? Ouvir o lábio, você ouve o som, você vê o lábio mexendo, e aí tem que mudar os timbres aqui da corda vocal para sair o mesmo som. É um desafio, mas a gente aprende, não fica dando nota. Ah, você falou, então você tem nota 2. Ah, você falou, olha só que legal, bem perfeito, então você tem nota 10. Não, são crianças, estão aprendendo. E todo aprendizado é assim. No início, quando a gente está aprendendo, é como se a gente fosse criança. A gente vai aprendendo devagarzinho, mas uma hora a gente aprende. E é assim. E cada um tem o seu tempo, não tem? Veja, tem crianças que com 8, 9, 10 meses já estão andando e correndo. E tem outras crianças que com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses estão começando a andar. E vão andar. E aí, depois de 2 anos, está todo mundo andando e correndo. E tudo bem, cada um tem o seu tempo. Então, quando você está transmitindo conhecimento, quando você está aprendendo e ensinando, você realmente está observando o tempo de cada um. Mas todo mundo vai aprender. Todo mundo vai aprender porque você sabe se comunicar com alta performance. Então você sabe também avaliar o aprendizado. E tudo bem. E isso tem que ficar claro para o seu público-alvo, para os seus aprendizes. Porque se você acredita neles, que eles realmente vão aprender, eles vão aprender. Se você souber dar tempo ao tempo de cada um deles, eles vão aprender e vão te dar um feedback maravilhoso do aprendizado deles. Então, o aprendizado ocorre, de novo, todos os dias. Com a gente, com todas as pessoas que estão ali em volta da gente, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos cônjuges. E se você entende que esse aprendizado é o mais natural, em tudo que você aplicar aprendizado, você vai entender que naturalmente todo mundo vai aprender. E aí você fica tranquilo. E o seu público, os seus aprendizes também ficam. Quando eu comecei com essa forma de aprendizado por projeto, alguns dos meus estudantes, e aí tem um caso, o João Otávio, ele chamou um grupo de amigos e estudantes da sala dele e eles foram, com a minha orientação, participar de um hackathon. Foi um dos primeiros hackathons que eu levei os estudantes para participar e foi na Fiesp, aqui em São Paulo. E eles, participando do hackathon que começa sábado de manhã e vai terminar domingo no finalzinho da tarde para o começo da noite, eles foram participar, levando, lá, o hackathon é assim, o hackathon é uma maratona de programação com empreendedorismo, então você vai desenvolver negócio, e lá você tem várias empresas, investidores, startups, buscando primeiro compartilhar também conhecimento com os participantes, mas também investir nas ideias, e sempre tem prêmios bem bacanas, viagens, conhecer lá o Vale do Silício, e então tem uns prêmios bem bacanas aí em relação a viagens, dinheiro, prêmios bem interessantes. E isso também é um motivador. Porém, quando eles foram lá, e foi uma das minhas primeiras experiências, lá em 2012 mais ou menos, eles
eles compartilharam comigo o que eles estavam aprendendo. Eu fiquei lá o tempo todo com eles, mas eu estava lá como mentora, e aí eu participei de outros grupos também, entendendo e ajudando eles, só que ali eu entrei como mentora da parte técnica pela minha formação no mestrado em ciência da computação, então eu estava mentorando eles em relação à computação mesmo. E ali eu via como é, assim, imagina um evento com 40 times, cada time com 5 pessoas, o evento lotado de participantes, mentores, organizadores, uma energia bem bacana, e você vê o comportamento das pessoas, e tudo isso foi aprendizado tanto para mim como para este grupo. E o João Otávio, que liderou ali esse grupo, ele trouxe para mim algumas experiências dele ali, do aprendizado dele. E foi bacana porque ele fez uma comparação com as minhas aulas, onde eu poderia melhorar. Porque os estudantes, eles se preocupam em como pode ser as aulas para que eles aprendam da melhor forma. Então ele pegou e falou para mim, olha, professora, aqui eles deram um tema na hora. Independente do tema, a gente se organizou, pensou, e eles deram dicas de como a gente deveria seguir. Então eles falaram, olha, eles deram dicas de, primeiro você tem um tema, mas você tem que investigar o que é que as pessoas, o público-alvo, eles buscam em relação a esse tema. E eles falavam assim, olha, entendam que o produto ou o serviço que vocês vão fazer, ele é uma ferramenta, ele é um meio, mas não é o fim. Você precisa entender qual é o fim, o que vocês vão entregar de verdade, qual é a proposta de valor que você vai entregar por meio do serviço ou do produto que vocês vão desenvolver aqui no Hackathon. E para isso você tem que fazer uma pesquisa mesmo com o público-alvo para entender qual é a dor, qual é o desejo, qual é a necessidade desse público. E aí começou a fazer sentido o tema e fazer sentido o que eles estavam buscando produzir. E ele falou assim para mim, professora, lá na faculdade vocês vêm com algumas coisas pra gente fazer que é meio mecânico, que não faz sentido, que a gente faz e sabe que não vai dar certo, mas tudo bem, a gente está aplicando conhecimento, sabe que a gente aprendeu, mas que para virar negócio mesmo precisaria ter esse entendimento, por exemplo, do público-alvo. E aí eles aprenderam métodos ágeis, eles aprenderam design thinking, eles aprenderam outras técnicas como teoria dos jogos, gamification ali mesmo, storytelling, porque para você, no final, quando você vai apresentar o teu projeto no Hackathon, tem um pitch que eles falam assim, tem que ser um pitch de elevador, é o pitch de 2 minutos. Então ali eles tinham que desenvolver, e aí tinha os mentores de comunicação, ali eles tinham que desenvolver um storytelling para em 2 minutos vender o negócio que eles criaram ali e apresentar tecnicamente o produto ou o serviço funcionando. Então em 35 horas de projeto sendo desenvolvidos direto, eles desenvolviam um produto, um protótipo funcional, porque tinha que estar funcionando, e também vender um negócio. A gente fala 2 minutos o pitch de elevador, porque a gente fala assim, imagina que você está no elevador da tua empresa e está o presidente da empresa junto no elevador. Você precisa saber, em 20 segundos, falar qual é o que você faz, qual é o teu negócio. Você precisa saber se vender para o presidente e falar assim, nossa, essa pessoa ela é importante, quero saber mais dela. E para o negócio, ali no Hackathon, a gente aprende e ensina justamente isso. Um storytelling para você poder vender o teu produto e o teu negócio em 2 minutos. Então eles fazem ali uma comunicação maravilhosa quando eles juntam o explicar e até o ensinar sobre o seu produto e o seu negócio, somando ali um storytelling em apenas 2 minutos. E são
comunicações maravilhosas, maravilhosas mesmo. Quando a gente fala dos projetos, eu lembro de um episódio quando o Akira, que estava no ensino fundamental estudando sobre feijões e o plantio de feijão, o nascimento do feijão, e o Hideki ainda estava ali no maternal. E aí o Akira, ele tinha que fazer uma experiência, ele tinha, né, que pegar um feijão, colocar no algodão, colocar num copinho plástico e ir colocando gotinhas de água ali, deixando o algodão sempre molhado. E o mais interessante é que o Hideki ficou curioso para saber o que o Akira estava fazendo e quis fazer igual. Criança é assim, né? E aí, então o que eu fiz? Eu peguei e o Hideki também foi fazer o plantio do feijão dele. Então durante uma semana a gente foi lá, né, gotejando a água, deixando o algodão bem úmido. E aí você percebe que ali, depois de uns 5, 7 dias, o feijão ele começa a abrir e nascer ali uma plantinha, né? E aí foi o momento, né, quando você já tinha ali a florzinha, a folhinha, né, nascendo, era a hora do Akira levar esse feijão, plantar, nascendo feijão para a escola. E aí o Hideki falou assim, mamãe, eu também vou levar o meu feijão para a escola. Mas ali, veja, que para o Akira fazia sentido levar o feijão. Para o Hideki também fazia sentido, porque eles estudavam na mesma escola. Eu falei assim, tá bom, mas aí você tem que explicar para a professora por que você está levando o feijão. E explicar para a professora como é que você fez, desde você colocar o algodão no feijão e todos os dias a gente colocar a água, deixar o algodão úmido até que a folha ela soltou, né, do feijão e começou a nascer. E aí o Hideki comprou essa ideia e foi para a escola. E o interessante é na saída, quando a professora me chamou e contou essa experiência ali, porque ele chegou ali com o copinho do feijão nascendo, e aí todas as crianças da sala dele ficaram curiosas em saber o que era aquilo e por que só o Hideki estava levando essa experiência do feijão. E o Hideki explicou para a professora, e aí a professora permitiu que o Hideki explicasse ali para os colegas, e os colegas falaram, não, eu também quero fazer, e aí olha só que interessante, veja, o tema da aula mudou naquele dia, a professora se permitiu ensinar para todos os colegas do Hideki como fazer essa experiência do Hideki. E o mais interessante é que a professora permitiu que o Hideki explicasse como que deveria fazer o processo. E como na escola tem copinho descartável, na escola tem grãos de feijão, na escola tem algodão, então foi fácil de fazer essa experiência. A professora foi lá, pegou todos esses materiais e aí as crianças fizeram essa experiência naquele dia. Todo mundo pegou o algodão, colocou ali o feijão, colocaram o nome no copinho e deixaram lá na escola, porque aí todos os dias eles iam também ali fazer a experiência na escola e não em casa. E o mais interessante de tudo isso é que isso gerou um projeto. E é isso que eu falo que é projeto. Primeiro, a professora, ela se permitiu mudar toda a aula porque ela viu sentido neste aprendizado naquele momento. Por quê? Porque passou a fazer sentido para todos os estudantes na sala, para os colegas do Hideki passou a fazer sentido. E mais que isso, a professora permitiu que neste momento o Hideki, apesar de ter apenas 3 anos no maternal, conduzisse o aprendizado com os colegas. Ela permitiu naquele momento que o Hideki se tornasse o líder do aprendizado ali naquele momento. Por mais que a professora entendesse e soubesse fazer a experiência acontecer, ela permitiu que o Hideki entendesse que naquele momento, como ele trouxe essa ideia, ele poderia compartilhar isso. E o mais interessante é que em outros momentos, em outras aulas, as crianças perceberam que, puxa, que legal, né? O Hideki
deu aula naquele dia para a professora, eu também quero. E em outros momentos, depois a professora contou isso numa reunião de pais, que outros estudantes, eles levaram outras experiências da casa deles para a escola. E aí a aula começou a acontecer de acordo com o que as crianças iam trazendo, porque elas também queriam ser um dia líderes ali na sala e contar suas experiências e os seus aprendizados ali na sala de aula. Então foi bem bacana, porque a professora se permitiu, a escola permitiu, os estudantes se permitiram, e aí o aprendizado passa a ser muito mais significativo, muito mais significativo. Perdeu o ritmo? Não, por quê? Porque eles estavam aprendendo a escrever algumas sílabas, então vamos aprender a escrever o que a gente está usando. Então, copo, então eles aprenderam a escrever copo, feijão, aprenderam a escrever feijão, algodão, entende? Dá para você juntar os conhecimentos de acordo com o que faz sentido para os aprendizes, os estudantes, o teu público-alvo. Isso é o que faz sentido, isso é um projeto. E veja que todo mundo tem ali o teu papel. A professora é uma comunicadora de alta performance, o Hideki passou a ser um comunicador de alta performance que ensinou para os colegas que todos eles também poderiam ser um comunicador de alta performance. E o resultado, certamente o resultado do aprendizado ali foi extraordinário. Quero compartilhar aqui com vocês uma reportagem que foi anunciada na CIEB. Então, olha só essa reportagem aí. Então, olha só o título dessa reportagem, ele diz: por que investir na aprendizagem baseada em projetos? E essa reportagem, ela diz exatamente sobre por quê. Por que ter uma aprendizagem baseada em projetos? E aí ele fala da motivação, ele fala do envolvimento dos aprendizes, ele fala da motivação, inclusive, de quem está transmitindo e compartilhando esse conhecimento. Então veja o quanto a forma de educar, ela está mudando. E por que nós que temos conhecimento e que estamos transmitindo esse conhecimento de alguma forma, nós precisamos entender como é que a gente pode melhorar a nossa forma de comunicação para que os resultados dos nossos aprendizes realmente sejam extraordinários. E os projetos, eles acontecem naturalmente. Você viu aí sobre o Hideki com o feijão? É isso que a gente fala que é projeto. E isso acontece no nosso dia a dia, no nosso espaço em casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos aprendizes, com os nossos mentorandos, com os nossos estudantes. O nosso público-alvo em geral, com quem a gente tem contato o tempo todo, todos os dias, com quem a gente se importa em estar recebendo o nosso conhecimento e que realmente faça sentido, tenha significado para ele e que traga resultados extraordinários na vida dele e que ele saiba utilizar para resolver problemas. Então você vê, o projeto, ele acontece naturalmente. Você não precisa ficar planejando. Você deve sim saber técnicas, saber métodos, abordagens para você saber conduzir. Mas ele naturalmente acontece. Entende que isso é uma forma de você estar comunicando de alta performance. E para isso, você precisa também estar o tempo todo atento. Você tem que estar consumindo, aprendendo a trabalhar nessa forma de projetos, entender qual método, qual abordagem, qual ferramenta você vai usar em determinado momento. Lembra que eu falo sempre da caixinha do conhecimento? Você põe ali nessa caixinha do conhecimento vários métodos, várias metodologias, várias ferramentas, várias abordagens, e na hora que você já sabe tudo isso, a única coisa que você precisa saber é: agora que eu sei qual é o problema, agora que eu sei o que faz sentido, agora que eu sei de um tema que faça sentido para o público-alvo, então, e que faça sentido para mim também, então eu vou pegar
as peças, as ferramentas, as abordagens, a técnica e vou utilizar elas para este momento. E funciona muito bem. Isso é trabalhar por meio de projetos. Então, essa reportagem é bem bacana, vale a pena ler, porque você vai entender um pouquinho mais sobre os projetos, mas eu também já contei tudo aqui para vocês. Fica tranquilo que vocês já sabem tudo que já está ali na reportagem. Agora eu quero que você sinta, eu já senti isso, se você quiser fechar os olhos até para conseguir sentir mais ainda, mas como que é que você se sente ouvindo de um aprendiz seu que você o reprovou por 1/10, que não é justo, que você sabe mais do que essa nota? Como que você se sente vendo esse aluno sendo reprovado e dizendo: eu nunca mais quero fazer uma disciplina com você, porque você não entende o que é aprender e ensinar? Como que você se sente se alguém do seu público, da sua plateia, do seu público-alvo, diz para você: você não sabe avaliar, você não entende que eu não entendi? Então, você percebe que isso até causa uma frustração. Porém, imagine agora como é que você se sente se o teu aprendiz, o teu estudante, o teu mentorado, o teu público-alvo, ele fala: nossa, que bacana, tudo que eu aprendi com você e agora eu estou usando, eu estou aplicando, porque fez sentido para mim. Como que você se sente sabendo que você não precisa de ferramentas escritas ou avaliações com nota para saber que teu público-alvo, seus aprendizes realmente aprenderam e estão aplicando o conhecimento? Como é que você se sente sabendo que você tem ferramentas, métodos, abordagens, técnicas que você sabe usar, independente do momento, independente do público, você sabe usar e aplica muito bem, alcançando resultados extraordinários na forma como você se comunica? E é isso que eu tô falando aqui para você, que você consegue alcançar uma forma de ter resultados extraordinários com o seu público, com seus aprendizes, se você tiver todas essas ferramentas, abordagens e entender que tudo na vida dá para se resolver por meio dos projetos. Então é isso. E eu vou ficando por aqui e eu espero que este vídeo tenha te ajudado a dar um passo a mais na sua carreira para você ser um extraordinário comunicador. Seja como professor, educador, palestrante, mentor, treinador, coach, seja da forma que você esteja comunicando esse seu conhecimento. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser atualizado dos conteúdos que nós estamos atualizando aqui. E deixe o seu like para o YouTube identificar que este é um conhecimento importante para ser compartilhado com pessoas como você, que se importa em aprender de forma diferente. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo comunicando com criatividade e sabedoria.